E aí pessoal, tudo bem? A gente tá aqui em mais um vídeo, nesse tour que eu tenho feito por Natlan, né? Porque cada vídeo eu tô numa tribo diferente e tá tudo bem. Nesse vídeo eu queria trazer uma coisa que eu tenho pensado e... Bom, eu escrevi até um mini roteirozinho com relação a isso, que são personagens que eu gostaria de melhorar, que são 4 estrelas, e melhorias que eu adicionaria neles. Alguns eu até mudaria de, de raridade, tá? Então vamos começar pela minha listinha. Eu vou começar de cima para baixo. O primeiro 4 estrelas que eu quero abordar aqui é o... Nossa, eu cliquei errado. O gaming. O gaming, eu lembro que os designs originais dele, dos desenvolvimento, era completamente diferente. Eu não acho o design dele feio. Eu acho ele básico. Eu acho que se no lugar dessa aparência dele ele tivesse um pouco mais de detalhe e ficasse nessa forma aí igual ele tá, não com a cabeça gigante, mas com a touca, com os brilhos e tal, eu acho que seria... Ele poderia ser 5 estrelas. Ele poderia ser um DPS Pyro, voltado para imersivo também, a mesma coisa, certo? E eu acho que as melhorias dele seriam, tipo assim, voltadas não só para ele dar dano imersivo, sabe? Com a retentora também sendo uma ótima suporte para ele, como ele também possibilitar outros personagens fazer isso. Então, por exemplo, o ataque dele ser normal, né, básico. O E dele permitir os ataques imersivos mais bufados, não só com fogo imbuído na lâmina, mas também ganhar certos buffs que permanecem no time. A ult dele continuar sendo a mesma coisa, com multiplicadores maiores, aquela coisa toda. E ele deixaria um buff que ataques imersivos causaram, tipo, dano pyro ao redor e tal. Que aí dessa forma meio que gera um campo ali de que basicamente os personagens podem se aproveitar com melt, com vapo, e aí dessa forma você consegue fazer um negócio legal, porque ele rodaria ele, Shingeki, por exemplo, ou Citlali, a retentora e sei lá, uma Shilonen ou uma Furina, algum buffer extra aí para ajudar ele a meltar, a fazer reação. E é por isso que eu acho que o game ele tem potencial para ser 5 estrelas. Se ele tivesse um design um pouco melhorado ou ele ficasse na forma luminosa, a touca ou não, a touca poderia ser uma questão do tipo assim, ou ele seria um chapéuzinho, ou ele coloca a touca quando ele tá upado, ou ultado, por exemplo. Entendeu? Eu acho que combina melhor com a situação. Tirando o gaming, nós vamos direto para outro personagem que eu acho que merecia essa chance, que eu vou em ordem da listinha, não vou em ordem aqui sequência, tá certo? Cadê ela? Ela é de Liyue, ela tá aqui, Yanfei. A Yanfei, eu acho que ela poderia ter 2 caminhos. Ou ela ser uma Shielder Pyro muito bem forte, assim, o Thomas 5 estrelas, né? O que a gente tem o Thomas Shielder 100%. E eu acho que ela com o potencial de ser um Shingeki Pyro seria interessante. Por quê? Qual que seria a passiva dela? Ela cria o escudo e em volta dela, todo inimigo que tomar tipo 2 ataques, 2 hits, 2 danos do jogador, automaticamente cairia aquele carimbo que ela joga em cima do inimigo. Pronto. Eu acho que só isso já é o suficiente para o kit dela valer a pena. O que não que o kit dela atual seja horrível, mas eu acho que melhoraria muito isso. Esses carimbos serem off-field, tá certo? Porque aí você pode usar um personagem... hoje em dia ela estaria sendo usado tanto quanto o Shingeki é usado, mas infelizmente, né, não é assim que a banda toca. O próximo personagem que eu quero falar aqui é a Collei. A Collei, eu não tô mostrando nos meus porque eles não são buildados. A Yanfei, a Collei não estão buildadas, o Gaming também não, então é por isso que eu tô mostrando aqui no arquivo, tá certo? A Collei, o que eu melhoraria? Eu melhoraria da seguinte forma, o E dela sendo a ult da Ember. Então, por exemplo, ela criaria uma área não tão grande, mas uma área relativamente menor do que a ult da Ember, só que cairia flechas imbuídas com dendro naquela região, entendeu? E aí teria um tempo maior de duração, aquela aplicação, pô, beleza. E a ult, eu aumentaria a área dela, né? Eu aumentaria bastante a área dela. E a ult dela ia permitir buff de reação com dendro. Então, por exemplo, se você ulta com ela, além dela aplicar dendro,
ela dá buff pra reação de Buridion, pra reação da semente, que eu esqueci o nome, pra reação de Aggravate, que é Eletro com Dendro. Então, se ela tivesse esses buffs pra essas reações que envolvem Dendro, por ela ser o primeiro personagem 4 estrelas gratuito Dendro que a gente teve, eu acho que ela seria interessante e colocaria ela relevante até hoje. Em times, por exemplo, Kinich, Emily, Mavuika, e aí a gente pode colocar Collei para ajudar no buff da reação, porque apesar de não buffar Dendro tão bem quanto, por exemplo, a Nahida, ela poderia buffar especificamente a reação, o que querendo ou não ajudaria, e não era pouco essa questão, tá certo? Outro personagem da lista que eu coloquei aqui, ele tá um pouco para cima, isso aqui, o Mika. O buffer barra healer físico, que é um fracasso. O boneco, ele tem um visual maneiro, ele tem uma gameplay minimamente interessante, mas o resto, ele é assim, uma negação, tadinho. Porque, nossa, o buff dele não é grande coisa, a cura dele não é grande coisa, e aí ele fica nesse nem faz nem vai. Então, ele meio que, ele fica no meio termo entre o ruim e o mediano ali, e tipo assim, aí depois do mediano tem o ok, o razoável, o bom e o ótimo, né? Então o Mika tá lá embaixo. O que eu acho que faria ser melhor o Mika? Primeiro, o buff dele. Eu acho que o buff dele para físico seria interessante, aumentar, né, o buff que ele dá. E também eu acho que ele poderia dar um buff tanto para físico quanto para cryo. Não tanto quanto uma Shenhe, mas para ele ser válido para os dois times. Outra coisa, a cura dele ser off-field, eu acho que seria interessante, sabe? Ele tem o lance da peninha e tal. Eu acho que em vez dele marcar o inimigo com a besta igual ele faz, eu acho que, por exemplo, ele poderia atirar com a besta e aí o inimigo ganha um efeito. E aí esse inimigo, ele desbloqueia o buff. Então se você bate nesse inimigo, o seu aliado automaticamente ganha o buff de físico, o buff de cryo, dependendo do elemento do personagem. E ainda assim ele ainda explode cryo momentaneamente nesse inimigo, saca? Nesse único inimigo, o que permitiria que ele fosse extremamente eficaz contra bosses e nessa situação, entendeu? Eu vejo dessa forma. Tirando o Mika agora, e outra, a cura dele ser maior. Mas a cura ser assim, à medida que o inimigo perde vida, esse inimigo marcado, o aliado recupera proporcionalmente à vida do inimigo. Então, se for um boss, quanto mais vida perder, mais vida você cura, entendeu? Não é igual, mas os multiplicadores fariam sua mágica. Inclusive, com um kit desse, se aumentar o valor dos buffs dele e a cura for muito eficaz, ele mudar para 5 estrelas, ganhando uma melhoria ou outra no design, eu acho que seria interessante. O que eu quero dizer com melhoria ou outra no design? Eu não sei, eu acho que o design dele é bom, mas eu acho que para essas 5 estrelas ele podia ter alguma coisa a mais. Assim, sabe? Talvez um óculos aqui, um detalhe ou outro aqui e ali. Talvez, por exemplo, a besta dele, não só o livro e a pena, mas, por exemplo, a besta dele ficar aqui na cintura, algo assim do tipo, entendeu? Igual aqui temos esse negócio cruzado aqui, aqui desse lado cruzar e botar a besta, por exemplo, entendeu? O Mika, eu acho que ele merecia isso, porque ele é um personagem que agora não fede, não cheira. O próximo é uma queridinha minha, que é a Lynette. A minha Lynette tá buildada como DPS físico, porque, bom, ela não é muito útil e eu gostava de jogar com ela no começo de Fontaine. Então ela tá com, tipo, full ataque, 2/7 de ataque, 2/7 de ataque, espada de dano crítico. Ela tava buildada pra DPS, aplicar anima ali, bater porrada e é isso. O que eu melhoraria na Lynette? Não precisa mudar o status, a raridade dela, apesar de que eu acharia interessante. De qualquer forma, o que eu melhoraria nela é o seguinte: a ult dela, que é esse negocinho aqui, que é o chapeuzinho que fica jogando anemo, podia juntar os inimigos, porque ela já dá um buff. Eu aumentaria esse buff que ela dá. Em vez de eu ficar espalhando o elemento e os bichos, não os bichos, que eles não são jogados, eu atrairia, eu juntava eles num ponto só, tal qual a ult do Venti, e à medida que os elementos forem misturando ali, eu diminuo a resistência deles, entendeu? Porque aqui, ó, tá vendo? Ao redor não fez, causa o respectivo dano. Em vez dela causar dano, ela reduz a resistência e ela junta os inimigos por um período de tempo, que a duração da ult é de tempo de recarga, não sei o que, duração, 12 segundos. O tempo de recarga é 18, eu reduziria o tempo de recarga para 15 e eu deixaria juntando os 12 ali certinho, pô, beleza. Eu acho que a boneca seria outra coisa nessa altura do campeonato, tá certo?
E o último boneco que eu gostaria de falar aqui é o Freminet. O Freminet, ele é uma coisa à parte. Eu faria o Freminet não voltado para a reação que ele é. Eu faria ele ser feito para ser uma Eula 4 estrelas. Ou seja, DPS físico, bruto, do elemento gelo, 100% a Eula DPS, só que sem os multiplicadores dela. O kit do Freminet poderia ser mantido de forma que, com esse efeito aqui, ele ganhasse um buff de ataque e o E dele eu deixava do jeito que tá, entendeu? Claro, com os multiplicadores um pouco melhores, aquela coisa, sem fazer ele ser voltado para quebra, se eu não me engano, que é o nome da reação. De qualquer forma, eu faria ele uma Eula 4 estrelas. Então, só essa frase eu acho que já diz muito sobre o que eu queria dizer. Menções honrosas que eu queria trazer aqui para esse vídeo. Vamos começar de cima. O Cetus. O Cetus, ele é um personagem que ele tem um potencialzinho, como DPS 4 estrelas de iniciante, mas para pessoas mais avançadas ele não fede, não cheira. Eu melhoraria o kit dele, pelo menos eu não queria uma ficha ou 2, mas eu gostaria de um personagem que talvez fosse um buffer de reação com Eletro, por exemplo, entendeu? Acho que o Cetus seria interessante por conta disso. Talvez, como ele tem aquele lance do Hermanubis e tal, ele gerar uma aura, tipo a Shinobu com aquele anel dela de Eletro, só que essa aura não aplica Eletro, não cura, não faz nada. A única coisa que ela faz é buffar a reação. Então, Eletro com Dendro, aumento de dano. Eletro com Ido, aumento de dano. Eletro com Pyro, aumento de dano, que nem a Chevreuse. Inclusive, um time que seria interessante se o Cetus fosse assim seria Arlequino, Chevreuse, Cetus e Shinobu. Ou Cloringe, Chevreuse, Cetus e aí a Shinobu de novo. Ou quem sabe um Bennett, entendeu? Ou um Toma, uma Yanfei se fosse do outro jeito, entendeu? Outro personagem que eu acho que merece uma menção honrosa é a Candace. A Candace, eu não preciso dizer muito, mas ela não faz nada. O kit dela é horrível, tenebroso. E ela tem um design lindo, que se ela fosse 5 estrelas, daria tiro nela fácil. A questão aqui é que eu faria o kit dela ser completamente diferente. Completamente. Pô, ela tem a mecânicazinha do escudinho da... Beleza, então ela cria um escudo que todo o ataque dela seja imbuído em hidro. E a ultimate dela, eu criaria, tipo assim, um lugar que sai dentro dela e vai fazendo ondas ao redor. Eu acho que seria interessante. Que ela seria um DPS padrão, hidro, voltado com um shield imbuído no kit, por conta do escudinho dela. E seria lanceira, beleza, show, entendeu? E a última menção honrosa é a Kirara. A Kirara, ela é uma shielder, dendro e só. Eu gostaria que, tipo assim, na ultimate dela, ela não só o lance da caixinha, mas ela também espalhasse esses pacotes. E esses pacotes dessem dano dentro, entendeu? Tipo a Yao Yao com os coelhinhos. Só que o shield dela se fortalecia à medida com um multiplicador de caixas depositadas em campo, mais a aplicação dessas caixas. Eu acho que ela seria uma aplicadora dentro interessante para iniciantes. Poderia ser usado como shielder no lugar do Baizu, dependendo da situação, como por exemplo, com um sino, com, não sei, outro DPS nesse snipe, às vezes que você quer mexer com dentro, tipo Kiking ou Cloringe, apesar que com a Cloringe eu não recomendo. De qualquer forma, essas são as menções honrosas. Esse foi o vídeo. Eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Se puder deixar um like e comentário ajuda muito. Se puder se inscrever ajuda mais ainda. E é isso, valeu, falou e até a próxima.